Posso fazer uma pergunta? Pode. O que vocês achavam da Folha durante o governo do PT? Parcial. Parcial, Porque a queixa para que lado? da maior parte Porque da a gente era população. conhecido como a imprensa golpista que derrubou o governo do PT, tirou a Dilma do cargo. Então é parcial pró-PT. Parcial pró-PT. Isso você pode conversar com o motorista de táxi, com o tiozinho da padaria. A maior parte da população, até as pessoas, né, sem muito estudo, elas têm essa visão de que o jornal tem manchetes tendenciosas que não condizem com a realidade. Os principais pilares do nosso projeto editorial é a imparcialidade. Pode haver deslize aqui ou ali, são humanos lidando com esse conceito muito difícil de se alcançar, mas esse é o caminho, né? Esse é o nosso norte, a imparcialidade, mesmo que seja difícil alcançá-la plenamente. Você perguntou pra gente da extrema imprensa, mas vocês lembram do termo imprensa golpista? O PIG. Partido da Imprensa Golpista, vocês lembram disso? Naquela época a gente era o PIG, e agora a gente virou extrema imprensa. Vocês lembram? Vocês conhecem? Eu lembro muito bem dessa questão da imprensa golpista, mas eu discordo disso porque havia, na esquerda, a extrema esquerda também. Há um pessoal, por exemplo, se você pegar na esquerda, existem pessoas que são, por incrível que pareça, contra o PT, que acham o PT à direita demais. Eles acham o PT à direita demais. Então, eram essas pessoas extremistas que consideravam a Folha uma imprensa golpista. Eu não chegaria a isso, tá bom? Eu acho que vocês devem saber muito bem que nas redes sociais, a Folha também hoje em dia é conhecida como Foice de São Paulo. Mudou rápido. Foice de São Paulo. Mudou bem rápido. Eu acho mais simpático Foice de São Paulo, eu acho mais criativo. Porque PIG é muito feio, né, gente? É muito deselegante. Mas eu acho que, não falando do eu acho, mas eu vejo que quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu fiz faculdade na Casper Libero, nós éramos 60 alunos ali, 58 eram de esquerda, 2 pessoas eram de direita, eu e uma amiga minha, só as duas, que ficavam isoladas. Todo mundo já tinha essa tendência. Mas quando você trabalhou na Folha, você pôde escrever o que você queria? Você disse que trabalhou na Folha. Eu trabalhei na Folha, fazendo vários freelancers e, inclusive, na época de eleição. Trabalhei com dados na eleição do Collor e trabalhei fazendo matérias que são informativas. Então, eu acredito que existe uma parte informativa em que a Folha é mestra. A parte informativa da Folha, de informar sobre certos dados, é composta por jornalistas de muita competência. Mas a linha da Folha, eu não concordo porque as pautas que já são colocadas, a própria linguagem da Folha, assim, como eu sou professora de português, a gente percebe, por exemplo, quando entra um argumento pró e contra, qual é a linguagem que é utilizada, quando se utiliza uma dupla negativa, né? Uma dupla negativa não, por exemplo, não evolução uma questão que a gente estava conversando de bastidores também é o posicionamento do veículo de comunicação, mas jogando na boca do leitor, né? Então, Bolsonaro é reprovado, Bolsonaro é isso, aquilo, diz o leitor. Mas qual o critério que o jornalista usou para soltar exatamente aquele trecho ali, que conota uma perseguição? Então tem muito isso aí também, que as pessoas, mesmo os leigos, vêm percebendo essa manipulação na linguagem no intuito de assassinar reputações mesmo. Para mim é interessante que se a gente pegar 5 anos para trás, a gente está ouvindo a mesma coisa, mas da extrema esquerda, como vocês chamam, o PT. Nem era extrema esquerda, era a esquerda inteira. É o mesmo argumento, certo? Que a gente, então, a gente sofria. Isso do PIG é muito interessante, a Folha era o partido da imprensa golpista até outro dia. Se vocês lembrarem, foi a Folha que fez a série de reportagens que derrubou o Palocci, do governo Dilma. Se vocês lembrarem, foi a Folha que fez a reportagem que mostrou o sítio em Atibaia. Isso não nasceu de uma investigação da Polícia Federal. E a principal acusação contra o Lula é essa, que nasceu numa reportagem da Folha. A gente pôs um repórter para ficar mais de 2 meses dedicado exclusivamente a isso e ele fez esse levantamento que resultou nessa reportagem, que eu tenho certeza não agradou ao PT. É engraçado, eu conheço esse argumento já há muito tempo. Na época do PT, eles achavam que a gente era de direita. Agora, na época do Bolsonaro, o pessoal acusa a gente de esquerda. Como se isso desse um salvo-conduto para eles poderem manipular a informação, ocultar, falsear números.
Inclusive manipulação de a gente Manipulação sabe de de dados. Contra a esquerda ou contra a direita? Eu sempre fico na dúvida. Não, manipulação de dados. Quando vocês estão atacando a gente e se a Folha é desequilibrada. Querido, nós estávamos na rua, ela estava em Espírito Santo, eu estava aqui em São Paulo, eu sei qual é a quantidade que tem de pessoas. Os números da Folha não batem nem com os da Polícia Militar, que são números bem conservadores. Em relação ao que está? A manifestantes de rua, de número de manifestantes de rua, isso virou uma piada nas redes sociais. Essa é ótima. Eu estive em manifestação no Espírito Santo com cerca de 100 mil pessoas para mais. Quem contou? A PM. Qual que é a metodologia da PM? Eu acho que tinha helicóptero sobrevoando de Qual que é a metodologia da PM para contar? É por metro Eles quadrado. têm uma metodologia por metro quadrado, eles têm muito... E a Folha dá outros números. Na Paulista, quantas pessoas tinha, na opinião de vocês, naquela grande manifestação? A grande manifestação que gerou polêmica porque a Folha disse que não tinha 1 milhão. Tinha quantas pessoas na visão de vocês? Vocês lembram disso? A Folha disse que não tinha... Uns 500 mil, 600 mil, sei lá. Vocês lembram disso? Nunca, sempre era mais de 1 milhão. E a Folha botava 300 mil pessoas. Não, Tinha quantos, você acha? Mais de 1 milhão. Já chegou a ter mais de 1 milhão. Eu acho que eu confio mais nos números da Polícia Militar. E aí é engraçado quando tem parada gay, são 3 milhões. Não. E aí, Não quando segundo tem a Folha. manifestação, Não segundo você a vê. Folha. Na Folha também não. Também não. Na Folha é menor. Sabe que a Polícia Militar já disse que, por exemplo, o Réveillon na Paulista tinha 2 milhões de pessoas. Não cabe. Não sei. Matematicamente não cabe. Essa mesma Polícia Militar já disse isso. Acho estranho. Você está falando de Avenida Paulista ou você está falando de Paulista e região? Avenida Paulista. Porque, veja, eles fizeram um mapeamento pelo helicóptero. Se as pessoas estão enchendo também a Alameda Santos e não conseguem chegar à Avenida Paulista, elas estão nessa manifestação, elas estão nesse movimento. Então, você não contar isso, quer dizer, é o que está por trás. Não contar essas pessoas que estão na Alameda Santos, na São Carlos do Pinhal, na Espírito Santo, aí também é complicado. A Folha divulgou o seu método, e você pode acreditar ou não, mas a gente divulgou na época como foi feita a contagem. A da polícia a gente não sabe direito. A gente só sabe que tem helicópteros e a contagem é mais ou menos assim. O nosso está divulgado, a gente pode debater o nosso método, mas o nosso método está divulgado e está sob escrutínio público. A pressão do jornalismo online e a redução do número de pessoas nas redações faz com que muitas reportagens sejam publicadas antes de ter o devido processo interno dentro de uma redação. Se for pensar antigamente, pré-online, o jornalista, o repórter escrevia a matéria, ela ia para um redator, depois ia para um editor e só então ia ser publicada no dia seguinte. Então tinha todo um tempo de depuração. Hoje esse tempo não existe mais. Então na pressa, com frequência, algumas reportagens são publicadas sem o título ideal, só depois uma segunda, uma terceira cabeça vai meditar sobre aquilo e enxergar que existe uma formulação mais adequada. Assim, eu sou apaixonada pelo texto, pela palavra. E o que eu acho mais incrível na palavra é que toda vez que você tenta manipular a palavra, ela te denuncia, ela diz quem você é. Né? Então, a gente tem um discurso, não, nós damos um lado, damos o outro, nós fazemos assim, nós temos um manual, nós temos regras, mas até a escolha da palavra, para quem tem uma certa habilidade de leitura, você percebe muito bem para que lado está indo. E para aqueles que não percebem, eles estão mesmo assim sendo conduzidos pela palavra. E aquele que escreve usa aquela palavra achando que ela é absolutamente isenta, mas ela vai dar Mas não são as pessoas que escrevem? O que se ouve de bronca assim, das pessoas que se queixam em relação à própria Folha de São Paulo mesmo, é que não tem problema que ela seja de esquerda ou extrema esquerda, desde que ela se declare tendo esse posicionamento e não se ela fosse, mas ela não é. Então, mas as pessoas entendem que sim, pela mesmo. própria manipulação de palavras. As próprias manchetes, elas vêm com determinadas palavras que foram assim escolhidas a dedo para dar aquela tendência ali, ficar aquele negócio bem camuflado. Eu tô dizendo, mas não tô. A gente já foi de esquerda, já foi de direita, então no governo do PT a gente tinha que se declarar de extrema direita, então agora a gente tem que se declarar de extrema esquerda. Só porque a gente está discordando do governo. A gente está fiscalizando o governo. Assim, O editorialista vai ficar louco, porque agora mudou o governo, a gente é extrema direita, mudou o governo, a gente é extrema esquerda. Não é de acordo. É de acordo com os princípios, com os seus princípios. Quer dizer, cada jornal tem o seu princípio. Eu tenho os meus princípios. Cada um tem os seus princípios. Então, a Folha também tem os dela. Então, pluralismo, apartidarismo. Esses são princípios da Folha.
Essa é a linha editorial declarada do jornal, e o jornal persegue exatamente isso. É isso que o jornal faz, e talvez isso explique porque, diante de um governo de direita, a Folha é vista como de esquerda, e diante de um governo de esquerda, a Folha é vista como de direita. Porque nada do que vocês falaram até agora explica como que os petistas pensavam exatamente o oposto do que vocês pensam em relação à mesma Folha. Hoje tudo que é noticiado, em seguida vem uma outra nota desmentindo. Então, quer dizer, a imprensa está deixando de fazer o seu papel investigativo e ter fontes fidedignas, né? E antes de publicar. E esse papel hoje está cabendo ao leitor, ao cidadão comum, né? Não basta só ler. Além de ler o que é noticiado, ele ainda tem que investigar o que foi divulgado ali. Quer dizer, isso não é jornalismo, né? O que vem sendo feito não é jornalismo definitivamente. Quem está fazendo o jornalismo hoje é o cidadão comum. Nunca vi manchete dizendo assim, presidente Dilma diz que vai saudar a mandioca. Eu nunca li isso em capa de jornal, como eu leio que Bolsonaro disse uma besteira ou outra na mesma proporção. As besteiras da Dilma? É. A manchete do jornal não, mas na primeira página, o destaque na home, o tempo inteiro. Era direto. O Lula falava um monte de metáforas esdrúxulas e estava na primeira página o tempo inteiro. Isso não mudou, não. Sempre Mas eu esteve. acho que tem uma questão que o Bolsonaro está muito mais presente por causa da rede social, né? Antes o presidente tinha que dar uma coletiva para aparecer, agora ele dá um tweet. Então acho que também até a forma de se comunicar, ele se coloca mais também como assunto nosso. Né? E ele fala todo dia, essa é uma diferença em relação aos presidentes anteriores. Lula, Dilma, eles demoravam meses ou até anos para dar uma entrevista coletiva. Bolsonaro todo dia sai no Palácio do Planalto, todo dia de semana e sábado, e às vezes domingo, e fala. Então, é natural que tenha uma exposição maior das coisas que ele fala. É o que ele quer, inclusive. Ele está falando porque ele quer que isso seja registrado. Então, acho que a única diferença é essa. Ele fala muito mais com a imprensa do que os antecessores. Eu acho isso que não gera é mais coisa, manchetes com relação ao que ele fala. Eu acho que a coisa não é nem ligada assim à própria figura do Bolsonaro, porque a gente já sabe que existe uma provocação de ambas as partes, aquilo que ele fala que a Folha, ele fala que a Globo, aí a Globo fala não sei o quê. Então existe essa provocação mútua. Acho que não é aí que está o problema, entende? É o que está em derredor de tudo, ministros, formas de governo. Essa linha de governo é que a gente tem que discutir, não é a pessoa do Bolsonaro, a pessoa da Damares, a covardia que foi falar que ela subiu num pé de goiaba, entendeu? Quando isso estava num outro contexto. Vasculhar a vida dela para trás, né? Eu acho até que vale a pena vocês vasculharem a vida de todo mundo, porque esse é nosso papel, tem mais é que fazer isso mesmo. Mas vasculhar a coisa para trás é uma coisa. Outra coisa é você ridicularizar, como foi ridicularizado. Com o intuito de assassinato, de reputações. E também ser contra a linha de governo. Existe uma linha de governo que está sendo colocada. Essa linha de governo, ela vai nesse sentido, que tem a ver muito com a linha da Folha. Por isso que às vezes eu não entendo. Se a Folha é liberal, se a Folha defende a mesma coisa, menos Estado, por que ataca, por exemplo, a questão, ou dá relevância para a questão da Damares na homeschooling, que está nas redes sociais, né? Que ela foi atacada, não sei o que tal. Eu nem me lembro desse caso em particular, mas a Folha... Mas o UOL, você falou, né? Você falou que foi no UOL, não foi na Folha. No UOL. Então, é do Grupo Folha. São coisas diferentes. A Folha não é dona do UOL, o UOL tem uma linha editorial deles. Mas por que a Folha poderia ter feito isso? Porque a Folha faz um jornalismo crítico. Essa é a linha editorial da Folha. A Folha não é assessoria de imprensa de governo, nunca foi. E ainda tem uma outra coisa, ainda que a Folha seja liberal na economia, liberal nos costumes, isso nos editoriais. A reportagem ela vai fazer discussão, seja qual for o tema. Seja, até às vezes, vai ser reportagens críticas ao liberalismo econômico. Na reportagem a gente vai fazer discussão. O jornal tem sua opinião nos editoriais. Nas reportagens a gente faz o que a gente acha que é o encaminhamento daquele tema naquele momento. Imparcialidade? Então, eu acho que não existe filosoficamente. É impossível, mas eu acho que é possível que o veículo, se quiser, procurar ser tão isento quanto possível.
Existem veículos que assumem um lado dentro de controvérsias e existem veículos como a Folha que declaram o compromisso de contemplar os lados, 2, 3, quantos lados forem dentro de uma controvérsia, declaram um compromisso com o pluralismo e com o apartidarismo. Não quer dizer que sempre vai conseguir esse equilíbrio, mas vai sempre buscá-lo. Onde é que estava a Folha de São Paulo também e parte da imprensa, né? Quando sempre se soube da existência do Foro de São Paulo e ninguém nunca tratou isso como uma organização criminosa. Qual que é o crime? Com o principal eu objetivo. não conheço muito do Foro de São Paulo. Qual que é o crime? O Foro de São Paulo foi fundado pelo Lula, com Fernando Henrique Cardoso. Mas qual que é o crime? Né, aliado com Fidel Castro, com Hugo Chávez, né, querendo formar um bloco socialista na América Latina. E avançaram muito, tanto que o crime de lesa pátria contra a soberania nacional. Aí até hoje. Eu acho que a imprensa visando criar um bloco socialista na América Latina. E avançaram. Avançaram muito. Eu acho que a imprensa, talvez nesse caso, eu não conheço Entendeu? muito. Sempre se soube a imprensa sempre soube desses encontros, né? Sempre soube. Mas eles têm importância? Com esse objetivo, tem importância. Foram eles que formaram... Todos os presidentes eleitos da América Latina foram eleitos através dessa organização, que é criminosa. Todos. Foi assim que Lula ajudou, crime de lesa financiando pátria, Venezuela, financiando Bolívia. Mas qual o crime? O crime contra as soberanias nacionais. nacionais. O Brasil, a ideia era criar uma pátria grande, isto é, um bloco único, socialista, tá? Eliminar os países. Eliminação de países. E tinha chance? É que me parece uma Eu acho que ideia... bastante. Avançou muito. Me parece uma ideia fantasiosa. Não, mas avançou muito, e isso é fato, isso existe. O que você acha que isso existe? Durante muito tempo foi tratado como teoria da conspiração também, né? Eu nem queria entrar nisso porque a gente é tratado como teoria da conspiração e as provas estão ali, os vídeos estão ali, as pessoas estão ali, tem provas. Não, que alguém tinha algum interesse, tudo bem, mas que isso fosse factível, que merecesse uma cobertura ampla da imprensa, é que a gente fica na dúvida. Não é questão de cobertura. É que nunca nada foi noticiado em relação ao trabalho da imprensa, de saber que havia um encontro desses presidentes. O próprio Ciro Gomes estava sendo preparado para ser o próximo presidente, se não tivesse desandado o esquema de mensalão e petrolão. Então, esses encontros sempre aconteceram, tratado como um fórum, um evento grande, onde a imprensa nunca deu manchete de capa para isso, nunca noticiou. E com esse objetivo. Sempre foi muito claro esse objetivo, de criar um bloco socialista na América Latina. Com presidentes todos socialistas. A imprensa nunca deu um pio em relação a isso. Nunca deu um pio. Então, cadê o papel de noticiar, de investigar, de denunciar, né? Então, a direita brasileira, ela se pautou e se pauta hoje por ser o quê? Contra a esquerda. Então, esse contraponto da direita contra a esquerda teve o seu respiro com o presidente Bolsonaro, com a votação do presidente Bolsonaro. E o que ocorre é que essa direita, ela carece de muitas lideranças, ela carece de bibliografia, ela precisa de mais bibliografia, ela precisa de autores, ela precisa se formar, porque a esquerda teve aí não sei quantos anos para se formar. Você não formou o esquerdista de um dia para o outro, assim como você não forma ninguém de direita de um dia para o outro. O que se fala de direita hoje é que são pessoas que reagem contra essa esquerda que destruiu o Brasil e não sabem nem se definir como direita. Muito bom. Bom, podemos encerrar? Vamos encerrar Eles com... que dizem. E aí, ninguém aperto de mão, assim, olha. Foi muito bom, obrigado. Muito bom, muito obrigado. obrigada. Obrigada, Fábio. Obrigado pela visita. Prazer. Gente. Obrigada. Prazer, não. Obrigada.